Quando Deus muda sua posição antes de mudar sua situação, Neemias 2, vai te ensinar. Nem toda espera é castigo. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, um treinamento disfarçado de silêncio. Há momentos em que tudo o que você quer é uma mudança de situação. Um milagre, uma resposta, uma cura, uma porta aberta. Mas enquanto você clama por algo externo, Deus está operando algo muito mais profundo. Ele está reposicionando você por dentro. É sobre isso que Neemias 2 fala. Não sobre milagres instantâneos, mas sobre reposicionamentos silenciosos que antecedem grandes reconstruções. Muita gente vive frustrada com Deus porque esperava uma intervenção visível, mas recebeu apenas um desconforto interior. Isso é mais comum do que parece. O que muitos não percebem é que antes de Deus transformar o que está ao redor, Ele começa mexendo com o que está dentro. Antes de mudar circunstâncias, Ele muda corações. Antes de mudar a direção, Ele muda a disposição. Antes de mudar a história, Ele muda a posição. Neemias não estava em Jerusalém. Ele não era líder militar nem sacerdote. Ele não era alguém com influência direta sobre o povo de Deus naquele momento. Era apenas o copeiro do rei da Pérsia. Alguém aparentemente fora de contexto, longe da missão, com uma função que, aos olhos humanos, não tinha conexão nenhuma com reconstrução de muros ou restauração espiritual. Mas era exatamente ali, naquele lugar que parecia irrelevante, que Deus começou a reposicionar Neemias para algo maior. O texto de Neemias 2 é um convite ao discernimento espiritual, um chamado para enxergar além da função, da rotina e da geografia. Deus não começa uma grande obra de fora para dentro. Ele começa de dentro para fora. E isso explica por que, muitas vezes, antes de vermos o cenário mudar, sentimos uma inquietação que não sabemos nomear. Algo nos incomoda, nos consome em silêncio e nos leva à oração, ao jejum, à busca. Esse incômodo é a forma mais misericordiosa de Deus dizer: eu estou te reposicionando. Talvez seja esse o ponto onde você está agora. Você sente que algo precisa mudar, mas não sabe o quê. Está no mesmo lugar de sempre, mas já não se sente confortável ali. As mesmas pessoas, os mesmos desafios, mas tudo soa diferente. Isso é um sinal espiritual. O ambiente não mudou, mas sua percepção está sendo trabalhada por Deus. E quando sua percepção muda, sua postura também muda. O que antes era só mais um dia, agora se torna um campo de preparo. O que antes era rotina, agora é escola. Deus está te treinando no oculto. Neemias recebeu uma notícia que o abalou profundamente. Os muros estavam derrubados, o povo em vergonha, a cidade de Deus em ruínas. Mas o que mais chama a atenção não é a reação emocional, e sim a resposta espiritual. Neemias não saiu correndo para Jerusalém. Ele não agiu por impulso. Ele orou, chorou, jejuou e esperou. Antes de qualquer ação prática, ele se posicionou diante de Deus. E é isso que falta em muita gente hoje: posicionamento. A vontade de Deus está disponível, mas precisa de alguém que se disponha a obedecer antes de entender. Esse vídeo não é sobre uma vitória rápida, mas sobre um processo profundo. Ele vai te mostrar passo a passo como Deus muda primeiro sua visão, depois seu coração, depois sua postura e só então sua situação. Através do exemplo de Neemias, você vai entender que não é sobre fazer mais barulho, mas sobre ter mais profundidade. Que não é sobre portas abertas à força, mas sobre portas abertas pelo favor divino. Que não é sobre estar no lugar certo, mas estar com o coração certo. Porque quando isso acontece, o lugar onde você está se transforma no início da maior virada da sua vida. Você não precisa de outra confirmação. Você precisa aceitar que Deus já começou a mudança, mesmo que nada fora de você ainda tenha mudado. A grande virada não começa quando as coisas se ajeitam. Começa quando você entende que está sendo posicionado por Deus. E quando a posição muda, a situação não resiste. Ela precisa obedecer. A reconstrução começa com um novo posicionamento. O peso que te levanta. Existem dores que derrubam, mas há outras que, por mais estranhas que pareçam,
tem o poder de levantar. É um peso diferente. Não é o fardo do cansaço, nem a sobrecarga do excesso. É o peso do propósito. Neemias sentiu esse peso. Não foi uma visão angelical, nem uma profecia direta. Foi uma notícia, uma informação que poderia passar despercebida por qualquer um. Mas para ele, aquilo se tornou um gatilho espiritual. Algo no espírito dele se acendeu, como quem ouve a convocação de uma guerra que ainda nem começou. O peso caiu, e em vez de esmagá-lo, levantou. Neemias estava no conforto do palácio, mas seu coração estava no pó de Jerusalém. Ele podia ignorar, seguir a rotina, continuar servindo ao rei e mantendo sua posição segura. Mas o chamado de Deus é assim: não dá sossego, não deixa a alma em paz até que a missão seja abraçada. O capítulo 2 só existe porque no capítulo anterior, o coração de Neemias foi invadido por um peso que o arrancou da passividade. E talvez seja exatamente isso que você está sentindo agora. Um desconforto espiritual que não se explica com palavras, mas que também não te abandona. Isso tem nome. É o peso que te levanta. O texto bíblico mostra que Neemias chorou, jejuou e orou por dias. Não foi só emoção. Foi um quebrantamento que o empurrou para o secreto com Deus. E quando Deus quer te levantar, Ele primeiro permite que você seja confrontado por algo maior que você. Neemias não era responsável por Jerusalém naquele momento. Não era líder oficial, nem alguém com influência visível. Mas o peso do chamado o colocou de pé. A dor se transformou em intercessão, e a intercessão se tornou movimento. É assim que Deus age. Ele desperta antes de direcionar. Ele incomoda antes de enviar. Esse peso não é castigo, é confirmação. Confirma que sua alma ainda é sensível. Confirma que seu coração ainda ouve a dor dos outros. Confirma que, mesmo distante, Deus está te chamando para se envolver. Neemias não usou a distância como desculpa. Ele não disse: não posso fazer nada, estou longe. Ele não racionalizou a dor. Ele sentiu. E sentir no reino de Deus é o primeiro passo para se tornar resposta. Quando Deus encontra alguém que não ignora o peso, Ele começa a escrever uma nova história. Muitos querem ser levantados por Deus, mas rejeitam o peso que precede a missão. Querem o altar, mas não querem o choro no secreto. Querem a autoridade, mas não querem a aflição silenciosa que prepara o coração. Neemias não pediu para sentir aquilo, mas também não ignorou. Ele acolheu a dor, dobrou os joelhos e se levantou como um intercessor. O peso não o esmagou, o peso o fortaleceu. Deus não vai confiar grandes reconstruções a quem não sente o que precisa ser restaurado. O peso que você carrega hoje pode ser o sinal de que Deus está te levantando para algo que vai além da sua capacidade. E é justamente por isso que ele começa pelo interior. O que te pesa agora pode ser exatamente o que vai te posicionar. Neemias não mudou o mundo com pressa, mas com profundidade. Ele não saiu fazendo barulho. Ele ficou em silêncio, sentindo o peso até entender o que deveria fazer com ele. Esse é o segredo. O peso não é o fim, é o início. Enquanto muitos correm do desconforto, Neemias se curvou diante dele. Enquanto outros esperam se sentirem preparados, Neemias foi moldado pelo peso. E quando chegou a hora certa, ele estava firme, maduro e pronto para falar com o rei. Porque o peso não apenas levanta, ele prepara, amadurece e transforma. Deus permite que você sinta a dor do que precisa ser mudado, para que você seja resposta àqueles que não sabem nem por onde começar. Se hoje você sente esse peso no espírito, não o rejeite. Não tente calar o incômodo. Dobre os joelhos, derrame lágrimas, se exponha diante de Deus. Porque o que parece estar te esmagando, na verdade está te moldando. Esse peso é o que vai te colocar de pé, é o que vai te tirar do lugar onde você está e te levar para o lugar onde Deus quer que você esteja. Neemias só foi reposicionado porque primeiro foi quebrantado. E é assim que começa toda a reconstrução no reino, com alguém que sente profundamente antes de agir publicamente. A missão escondida no cargo que você reclama.
Às vezes, o lugar onde Deus mais quer te usar é exatamente o que você mais despreza. É curioso pensar que Neemias era apenas um copeiro, um servidor, alguém que estava ali todos os dias, repetindo uma função que parecia não ter nenhum valor espiritual. E, no entanto, foi justamente esse cargo, discreto, rotineiro, quase invisível, que se tornou a plataforma para a missão mais decisiva de sua vida. O problema é que muitos de nós desvalorizamos o lugar onde estamos, sem perceber que há um propósito escondido por trás daquilo que chamamos de mesmice. O copeiro não era só alguém que servia vinho. Era um homem de confiança, alguém que provava antes do rei, que tinha acesso íntimo, direto, silencioso e contínuo ao trono. Esse lugar que parecia pequeno era, na verdade, estratégico. E o que Neemias fez com isso? Ele não murmurou, ele não fugiu, ele permaneceu. E foi nesse lugar que Deus falou. Porque quando você permanece onde Deus quer, mesmo que pareça insignificante, você se torna alguém pronto para ouvir direções específicas do céu. Quantas vezes você já se sentiu preso em algo que parece não ter sentido? Um emprego difícil, uma rotina cansativa, um ambiente que você considera desnecessário. Mas e se Deus estiver te moldando aí? E se o que você chama de atraso for, na verdade, treinamento? Neemias poderia ter deixado o peso da notícia destruir sua rotina, mas usou seu cargo como instrumento. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com o coração quebrantado. E o céu viu isso. Quando o rei perguntou, Neemias já estava pronto para responder. A missão não começa quando tudo muda ao seu redor. Ela começa quando seu olhar muda sobre onde você já está. Neemias estava distante de Jerusalém, mas Deus estava próximo dele. Mesmo em território inimigo, Deus já estava organizando o cenário. E é assim que Deus trabalha. Ele esconde propósitos em posições comuns. Ele planta futuros grandiosos em tarefas que parecem repetitivas. Ele esconde chamados em cargos que ninguém valoriza. O cargo de copeiro foi a ponte entre o quebrantamento do coração e a reconstrução dos muros. Não foi à toa. O que muitos desprezariam, Deus usou. Isso nos ensina que onde estamos hoje pode ser o início de algo que nunca imaginamos. Se Neemias tivesse abandonado sua função, se tivesse fugido da rotina, talvez jamais tivesse acesso ao rei. E sem acesso, não haveria liberação. Sem liberação, não haveria reconstrução. A missão estava escondida ali, no ordinário, no que parecia distante do espiritual. Deus quer que você entenda algo fundamental. O seu hoje tem peso espiritual. A função que você exerce, mesmo que ninguém reconheça, pode ser o canal de algo sobrenatural. Não minimize o seu presente só porque ele não parece grandioso. Neemias não era sacerdote nem profeta. Era apenas um copeiro. Mas foi esse homem simples, fiel à sua rotina, que foi chamado para liderar uma restauração histórica. Se você quer que Deus te use, comece sendo fiel no que você já faz. Pare de reclamar do lugar onde você está. Talvez ele seja o degrau necessário para você alcançar o lugar que você ora. O que você chama de prisão, Deus pode estar usando como plataforma. O que você chama de atraso, pode ser o esconderijo da missão. Neemias descobriu isso quando parou de apenas sentir e começou a discernir. Há propósito no lugar onde você serve, mesmo que pareça sem brilho. E se Deus te colocou aí, não é para castigo. É porque Ele está escondendo algo valioso no comum e preparando você para algo eterno. Antes do avanço, Deus muda sua expressão. Existe um momento decisivo na história de Neemias que poucos percebem. Ele não está na reconstrução dos muros, nem na oração inicial. Está no semblante. A Bíblia diz que um dia o rei percebeu que Neemias estava triste. Isso nunca havia acontecido antes. O texto deixa claro: nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias 2:1. Esse detalhe muda tudo, porque naquele tempo, estar triste diante do rei era perigoso. Era sinal de desrespeito, falta de honra ou ameaça. Mas Neemias, mesmo temendo pela própria vida, não conseguiu esconder o que sentia. E é exatamente aí que Deus começa a agir visivelmente.
A tristeza que antes estava escondida finalmente veio à tona. E o que parecia fraqueza se transformou em acesso. O rei pergunta: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Deve ser tristeza do coração. E isso abre o caminho para que Neemias fale, pela primeira vez, sobre Jerusalém. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, a mudança começa quando sua expressão externa finalmente reflete o que Deus está fazendo por dentro. Quando você para de disfarçar a dor e começa a se alinhar com o que o céu está produzindo no seu espírito. Neemias não usou máscaras. Ele não forçou um sorriso só para manter as aparências. Ele deixou que sua expressão refletisse a urgência da missão. E isso não foi descuido, foi propósito. Porque ao perceber a tristeza, o rei foi tocado. Deus já havia preparado o coração daquele homem para responder com favor à dor de Neemias. Mas tudo começou quando o semblante mudou, quando Neemias deixou de esconder o que Deus estava ativando dentro dele. Talvez você esteja tentando parecer forte, fingindo que está tudo bem, mantendo uma aparência controlada enquanto por dentro está implodindo. Mas e se Deus estiver esperando justamente isso? Que você seja verdadeiro o suficiente para deixar a dor transbordar em forma de oração, de conversa, de clamor. Neemias não perdeu o controle. Ele teve coragem de ser autêntico, e essa autenticidade abriu portas. Antes do avanço, Deus muda sua expressão. Ele mexe na sua postura, no seu semblante, na forma como você reage, porque não dá para entrar em uma nova estação com as expressões antigas. Não dá para viver um chamado profundo com um rosto superficial. A mudança visível começa por dentro, mas chega ao rosto, ao tom de voz, às atitudes. Deus estava dizendo a Neemias: você não pode mais esconder isso. Eu preciso que o mundo veja o que eu já comecei em você. O avanço espiritual exige entrega emocional. Você precisa permitir que o que está acontecendo no seu interior tenha impacto no exterior. A dor que você sente não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade espiritual. Neemias sentiu isso. E mesmo com medo, ele assumiu sua tristeza. Assumiu o que carregava no coração. E foi exatamente isso que Deus usou como ponto de partida para a reconstrução. Há momentos em que Deus permite que o que está dentro de você se revele no seu semblante, não para te envergonhar, mas para te posicionar. O rei precisava ver a tristeza de Neemias para perguntar, e Neemias precisava daquela pergunta para falar. Foi tudo orquestrado, tudo cronometrado pelo céu. Porque quando Deus decide avançar com você, até sua expressão se torna ferramenta de alinhamento. Talvez esteja na hora de você parar de esconder o que sente e começar a deixar que a dor se transforme em direção. Não é sobre parecer forte. É sobre ser verdadeiro diante de Deus e de quem Ele quer usar ao seu redor. O semblante de Neemias não derrubou portas, ele abriu corações. Porque o céu age quando a dor encontra coragem. E quando a sua expressão muda, é sinal de que o céu está prestes a liberar algo novo. O favor do céu abre o coração do homem. Há momentos na jornada em que a mão de Deus se move em nosso favor de forma tão precisa que é impossível não perceber que foi ele quem tocou. Quando Neemias se posiciona diante do rei, e mesmo com medo, revela a razão da sua tristeza, o que acontece em seguida é uma resposta que jamais poderia vir apenas da diplomacia, da simpatia ou de uma boa estratégia humana. A Bíblia diz que o rei o escutou, perguntou o que ele queria e ao final concedeu tudo o que Neemias pediu. A única explicação para isso é a que ele mesmo dá. E o rei me concedeu tudo o que pedi, porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Neemias 2:8. Essa é a chave, o favor do céu. É o favor que antecede as palavras, que vai adiante dos seus argumentos, que prepara o ambiente antes que você chegue. É quando Deus age nos bastidores, amolecendo corações, abrindo entendimento, despertando generosidade onde antes havia frieza. Neemias sabia que o pedido era arriscado. Ele estava diante de um rei pagão, em um império inimigo, pedindo liberação para reconstruir uma cidade que já havia se rebelado no passado. Naturalmente, o rei poderia ver aquilo como ameaça, mas o céu já tinha visitado aquele coração antes da conversa começar.
E é isso que precisamos entender. Não se trata apenas de como você fala, mas de quem está movendo os corações enquanto você fala. Neemias se preparou, jejuou, orou. Mas no fim, ele reconhece que foi a mão de Deus que abriu o caminho. Quando o favor do céu repousa sobre você, pessoas que antes te ignoravam passam a te notar. Portas que pareciam trancadas se destravam. Ambientes que pareciam hostis se tornam oportunidades. É o céu tocando a terra para cumprir um propósito. Muitas vezes, insistimos em abrir portas com força, com influência humana, com manipulação. Mas Neemias nos ensina a depender do favor divino. Ele orou antes de pedir. Ele buscou direção antes de tomar atitude. E quando chegou a hora, falou com sabedoria, objetividade e reverência. O favor de Deus não dispensa a excelência humana, mas ultrapassa qualquer limitação dela. O favor não é permissão para negligência, é cobertura para quem anda em obediência. Neemias não foi arrogante. Ele pediu com humildade, com clareza e com fé. E quando o rei respondeu positivamente, ele não se envaideceu. Não atribuiu a si mesmo o mérito. Ele reconheceu que foi a boa mão de Deus. Quantos de nós esquecemos disso? Recebemos uma resposta favorável, uma oportunidade, uma liberação, e achamos que foi nossa inteligência, nossa performance, nosso currículo. Mas o verdadeiro avanço acontece quando você entende que, por mais preparado que esteja, sem o favor do céu, nada flui de verdade. Se você está diante de uma decisão importante, de uma conversa difícil, de um pedido que parece impossível, siga o modelo de Neemias. Vá para o secreto antes de ir para a ação. Deixe que Deus vá na frente. Ele é especialista em tocar corações que pareciam inacessíveis. Ele abre caminhos onde antes havia oposição, e quando ele move, ninguém pode impedir. O favor dele é como uma mão invisível que ajeita o terreno antes dos seus pés pisarem. Talvez você esteja achando que precisa gritar mais alto para ser ouvido, forçar mais para ser aceito, provar mais para ser notado. Mas Deus está dizendo: descanse no meu favor. Neemias não conquistou nada com pressa. Tudo veio na hora certa, porque o céu estava envolvido. E quando o céu se envolve, até reis ímpios cooperam com os planos de Deus. O favor de Deus sobre sua vida não é uma teoria, é uma realidade espiritual. E quando você anda com essa consciência, você para de temer os homens e começa a confiar na condução divina. O rei respondeu porque Deus já tinha falado com ele antes. E essa é a confiança de quem ora. Saber que enquanto você fala com Deus, Deus já está falando com pessoas que nem imaginam que farão parte da sua história. Pedir direcionado é fruto de um coração alinhado. Há uma diferença gritante entre pedir por desespero e pedir por direção. Quando Neemias é questionado pelo rei sobre o que desejava, ele não hesita. A Bíblia diz que ele ora rapidamente antes de responder, e então faz um pedido claro, preciso e bem estruturado. Ele sabia exatamente o que precisava: tempo, cartas, madeira, autorização, proteção. Não pediu a mais, nem a menos. Seu pedido foi cirúrgico, objetivo e cheio de propósito. Isso revela algo profundo. Só pede com precisão quem já orou com profundidade. Neemias não improvisou diante do rei. Ele não tropeçou nas palavras, nem deu respostas vagas. O que ele falou foi o reflexo de dias e noites diante de Deus. Porque quando o coração está alinhado com o céu, a boca não fala por ansiedade, fala por clareza. E essa clareza só vem quando há comunhão no secreto. O pedido certo na hora certa é o resultado de um posicionamento interior que precede a fala exterior. Deus não responde apenas quem fala bonito. Deus responde quem se posiciona com o espírito ajustado à sua vontade. Tem gente que ora por portas, mas não sabe onde quer chegar. Que clama por respostas, mas não tem direção. E quando a oportunidade chega, vacila. Neemias nos ensina que há um tempo de preparo que antecede o favor. Enquanto muitos querem que Deus libere caminhos, Deus está esperando que nossos pedidos deixem de ser emocionais para se tornarem espirituais.
Pedir com base em propósito, não em carência. Neemias não queria status, nem conforto, nem alívio pessoal. Ele queria restaurar a honra de Jerusalém. Queria participar do plano divino de restauração do povo. Quem está alinhado com Deus não faz pedidos motivados por ego, mas por missão. E quando o coração carrega o peso da missão, o pedido carrega o selo do céu. A autoridade espiritual não está no tom da voz, mas na origem do desejo. Se o que você quer glorifica a Deus, se edifica o reino, se coopera com o propósito dele, então você pode pedir com fé, com ousadia e com paz. Neemias não pediu permissão para ter uma vida mais fácil. Ele pediu condições para cumprir o que Deus havia colocado no coração dele. Esse é o segredo de quem anda com Deus. Sabe o que quer, porque já sabe o que carrega. Neemias carregava um plano, não apenas uma dor. E isso muda tudo. A dor te empurra à oração, mas é o plano de Deus que te dá a linguagem certa para pedir. E quando você pede com base no plano, o céu envia os recursos, o favor, os contatos e a proteção necessária. O rei não apenas disse sim. Ele forneceu cartas, suprimentos, segurança e tudo o que Neemias precisaria para a jornada. Isso só aconteceu porque Neemias estava preparado. Deus não investe em planos vagos, ele apoia corações alinhados. Quando a sua oração reflete maturidade espiritual, Deus confia a você recursos que não seriam entregues a alguém instável. O céu respeita quem trata com seriedade a missão que carrega. Você está orando por coisas grandes? Então comece se alinhando com Deus no secreto. Deixe que Ele te direcione até o pedido. Antes de abrir a boca diante de pessoas, feche os olhos diante do trono. Deus ainda fala com quem ouve, e quando você estiver pronto, o favor dele vai abrir caminho. Mas esteja certo de uma coisa: o que você está pedindo é para a glória de Deus ou para a satisfação própria. Neemias pediu com sabedoria porque carregava uma missão. Ele não improvisou, ele não perdeu a chance. E porque estava com o coração alinhado, Deus alinhou também o coração do rei. Isso é soberania, é graça, é favor, e está disponível para quem ora com propósito. Pedir direcionado é sinal de maturidade. É fruto de quem deixou de clamar apenas por alívio e passou a clamar por cumprimento de propósito. Esse é o tipo de oração que o céu não ignora. O sim que redefine sua geografia. Há um momento em que tudo muda. Não porque a situação se resolveu por completo, mas porque uma única palavra foi liberada. Sim, quando o rei diz a Neemias que ele pode ir, uma mudança profunda acontece. A partir daquele instante, Neemias não é mais apenas o copeiro que carrega um peso no coração. Ele agora é alguém autorizado a sair, com destino marcado, com cartas em mãos, com provisão liberada e com uma missão selada. Tudo porque o sim foi dito. Mas o que muitos não percebem é que esse sim não começou com o rei. Começou com Deus. O céu já havia decidido. O favor já estava liberado. A terra só estava ecoando o que o céu já havia estabelecido. E quando isso acontece, até a sua geografia começa a se ajustar. Neemias, que antes estava preso ao ambiente da corte, agora caminha rumo ao centro da reconstrução. Seu cenário muda, seu campo de atuação muda, seu destino muda. Mas antes que tudo isso acontecesse, Deus mudou a posição do seu coração. Porque o sim de Deus sempre chega primeiro na alma, antes de ser visível no ambiente. Você pode estar em um lugar hoje que parece distante do propósito. Pode estar se sentindo desconectado, geograficamente longe do que Deus te prometeu. Mas o que define seu destino não é onde você está agora. É o que Deus já liberou sobre sua vida. E quando o tempo certo chega, uma simples palavra destrava ciclos inteiros. Neemias não forçou nada. Ele não manipulou a conversa, nem buscou atalhos. Ele se posicionou, pediu com clareza e esperou. E na hora exata o sim chegou. Esse sim não representava apenas uma autorização. Representava um redirecionamento. Era Deus mudando a estação, reposicionando Neemias para que o próximo nível da missão pudesse começar. Porque enquanto muitos esperam que a missão venha até eles, Deus levanta aqueles que estão dispostos a sair do conforto
e caminhar em direção ao que precisa ser restaurado. Neemias não ficou esperando que Jerusalém viesse até a Pérsia. Ele se dispôs a ir. E quando você se dispõe, Deus responde. Seu sim não precisa vir de um rei terreno. Ele precisa vir do céu. E quando o céu libera, a terra responde. Você não precisa implorar por portas. Precisa estar pronto para atravessá-las quando elas forem abertas. Neemias não foi pego de surpresa. Ele sabia o que queria, sabia por que queria e sabia para onde precisava ir. O sim do rei foi apenas o selo visível do sim que Deus já havia plantado em seu coração há dias. Quando Deus libera o sim, ele também muda sua paisagem. O que antes era lugar de espera se torna lugar de envio. O que era palácio se torna plataforma. O que era prisão emocional se transforma em ponto de partida. Deus muda a sua geografia não apenas no mapa, mas na alma. Você começa a ver diferente, agir diferente, sonhar diferente, porque não é apenas um lugar físico que muda. É a sua percepção sobre o seu chamado que é completamente redefinida. Se você tem buscado uma mudança externa, pergunte-se primeiro se o seu interior já foi reposicionado, porque o envio de Neemias só foi possível depois que o coração dele foi transformado. O avanço começa quando você aceita que o lugar onde está hoje não é seu destino final. É apenas o ponto onde Deus te molda antes de te mover. E quando o sim chega, tudo começa a se encaixar. Os recursos vêm, os caminhos se abrem, os medos recuam, e você entende que aquele sim não veio de homens, mas do céu. Você não precisa estar no lugar certo para ser chamado. Precisa estar com o Espírito certo. E quando Deus diz sim, nem a distância, nem a história, nem a estrutura contrária impedem que você chegue onde Ele quer te usar. O sim que redefine sua geografia é aquele que vem depois da preparação, da oração, do quebrantamento. É o sim que não apenas muda a rota, mas revela que a missão está apenas começando. No silêncio do caminho, Deus está te estruturando. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a viagem de Neemias da Pérsia até Jerusalém. Não há registros de grandes milagres no trajeto, nem manifestações sobrenaturais no caminho. O texto apenas diz que ele partiu e chegou. Mas é justamente nesse silêncio que mora uma das lições mais profundas de todo o processo. Entre o envio e a chegada, houve uma jornada. E nessa jornada, o céu estava trabalhando, mesmo que o texto não narre em voz alta. Deus é especialista em operar enquanto parece que nada está acontecendo. O silêncio do caminho é, muitas vezes, a escola da estrutura. Foi durante essa viagem que Neemias consolidou em seu espírito a missão. Foi ali, entre uma paisagem e outra, entre uma parada e outra, que Deus foi sedimentando a convicção, fortalecendo a fé, lapidando o propósito. O silêncio não era a ausência de Deus. Era a preparação sem distrações. Era o tempo onde a convicção substitui a ansiedade. Quantas vezes você já se sentiu assim? Deus já falou com você, já liberou promessas, já confirmou direções, mas agora tudo parece quieto. Nada de novo, nenhum sinal visível. Apenas dias se acumulando e a impressão de que o céu está em pausa. Mas o que Neemias viveu nos ensina que o silêncio entre o envio e o cumprimento é território fértil para a estrutura espiritual. É nesse intervalo que você é moldado. É ali que você se torna alguém capaz de sustentar o que Deus vai liberar. Neemias não chegou despreparado em Jerusalém. Ele chegou pronto. Sabia o que precisava ver, por onde deveria começar, quem precisava ouvir e como deveria agir. Mas essa clareza não foi adquirida no palácio, e sim no caminho. Enquanto muitos desprezam os dias silenciosos, os servos maduros entendem que é ali que a fundação se firma. Porque Deus não constrói sobre ansiedade, mas sobre convicção. E convicção se forma no silêncio. O silêncio não é punição, é proteção. Deus te cala por um tempo para que você ouça melhor. Ele retira os ruídos, limita os estímulos, para que você desenvolva visão espiritual. O que parece tédio pode ser treinamento. O que parece demora pode ser preparação estratégica. Neemias poderia ter se angustiado, questionado, duvidado,
mas ele simplesmente caminhou. E é isso que precisamos aprender: obedecer mesmo sem barulho, confiar mesmo sem evidências, avançar mesmo sem sinais. Deus não está em silêncio porque te esqueceu. Ele está te estruturando para que, quando chegar, você não só veja as ruínas, mas saiba o que fazer com elas. O caminho entre o ponto A e o ponto B é o espaço onde a identidade do restaurador é forjada. É ali que a fé vira fundamento, que a oração vira discernimento, que o peso vira estratégia. Porque quando Deus quer usar alguém, Ele não apenas envia, Ele estrutura no processo. Você pode estar no meio do caminho agora, sem visões, sem palavras proféticas, sem emoções intensas. Mas não se engane, o céu continua ativo. Deus está te ensinando a caminhar sem depender de sinais visuais. Está fortalecendo seus ossos espirituais para que, ao chegar no campo da reconstrução, você não se assuste com o que verá. Está ampliando sua capacidade de liderança, sua resistência emocional, sua maturidade espiritual. A viagem de Neemias foi longa, silenciosa e talvez cansativa, mas foi ali que o servo se transformou em líder, que o copeiro se tornou reconstrutor, que o servo do rei passou a ser instrumento de Deus, e quando ele chegou, nada mais nele era igual. Porque o caminho entre o chamado e o cumprimento é a oficina onde o céu molda os instrumentos da restauração. O silêncio do caminho é sagrado. É Deus trabalhando em você para depois trabalhar através de você. Observar antes de agir é sinal de sabedoria. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não chama a atenção, não faz alarde, não convoca reuniões, não reúne multidões. Ele chega em silêncio, discreto, e o texto bíblico nos diz que, durante 3 dias, ele não diz a ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. Em vez disso, ele se levanta de noite, monta um animal e sai para observar os muros, sozinho, sem que os demais percebam o que está fazendo. Essa atitude revela uma das maiores marcas de líderes espiritualmente maduros: a sabedoria de observar antes de agir. Neemias sabia que a missão era urgente, mas não confundiu urgência com pressa. Ele não se moveu por impulso. Ele não se deixou levar pelo desespero. Porque quem age apenas com o coração inflamado corre o risco de queimar tudo antes da hora. Mas quem observa com discernimento, constrói com estabilidade. A reconstrução que Deus quer fazer por meio de você não começa com correria, começa com visão. Antes de tocar nas pedras, Neemias precisou enxergar com clareza. E essa clareza só nasce no silêncio da análise. Observar antes de agir é sinal de quem entendeu que reconstrução não é espetáculo, é responsabilidade. Neemias sabia que o que estava destruído exigia mais que força, exigia estratégia. E por isso ele não saiu decretando mudanças, nem julgando o povo, nem fazendo discursos emocionados. Ele primeiro foi ver com os próprios olhos, foi sentir o cheiro da ruína, tocar nos escombros, perceber a dimensão do que precisaria ser feito. Porque Deus não envia pessoas apressadas, Ele envia corações preparados. Há pessoas que, ao verem ruínas, reagem com desespero, outras com julgamento. Mas Neemias nos ensina a reagir com sensibilidade e planejamento. Ele viu as portas queimadas, os muros derrubados, os restos daquilo que um dia foi honra. E em vez de sair correndo para agir, ele se calou. Porque o silêncio da observação é a incubadora da reconstrução consciente. Deus não precisa de gente que age rápido. Precisa de gente que age certo. Se você chegou a um ambiente quebrado, seja um relacionamento, uma família, um ministério, uma empresa, e já quer consertar tudo de imediato, talvez precise aprender com Neemias. Observe primeiro, escute, ore, caminhe à noite se for preciso quando ninguém vê, porque há revelações que só vêm no escuro, há estratégias que só nascem na quietude, e há muros que só serão restaurados se forem primeiro compreendidos em profundidade. Neemias não ignorou os detalhes. Ele viu cada rachadura, cada portão caído, cada símbolo de humilhação. E em vez de se abater, ele internalizou. O que ele viu naquela noite determinou a forma como ele se comunicaria com o povo dias depois. A sabedoria da observação molda a precisão da ação.
E é isso que falta em muitos hoje. Parar para entender antes de sair tentando resolver. Não é falta de fé, é maturidade, é reverência à missão. O Espírito Santo nos ensina a sermos vigilantes. A Bíblia está cheia de orientações para observar, discernir, estar atentos. Antes de Jesus agir, ele muitas vezes subia ao monte, olhava o povo, sentia compaixão e então decidia o que fazer. Neemias segue esse mesmo espírito. Ele não ignora o peso do que carrega, mas entende que reconstruir exige mais que disposição. Exige sabedoria. Se Deus te levou a um ambiente de ruínas, não entre falando, entre ouvindo, entre sentindo. Deixe o Espírito te mostrar o que os olhos naturais não veem, porque só depois de observar profundamente é que você poderá agir com autoridade. E essa autoridade não vem do cargo, nem da experiência, mas da intimidade com Deus e da sensibilidade para ver como Ele vê. Neemias não chegou com pressa, mas com propósito, e por isso não se precipitou. Ele não começou pela força, mas pela observação, porque quem observa com sabedoria age com poder, e quem age com poder transforma cenários. Quando Deus encontra alguém que prefere observar com o Espírito, antes de agir com a carne, Ele libera estratégias que vencem inimigos sem espadas. Quando a dor do povo se torna sua missão, Neemias poderia ter apenas sentido pena, poderia ter se comover e seguido sua vida no palácio, mantendo a rotina, servindo ao rei, orando à distância. Mas algo mais profundo aconteceu. O sofrimento do povo não ficou apenas como uma informação emocional. Aquela dor coletiva entrou em sua alma como missão pessoal. Ele assumiu um peso que não era diretamente seu. E essa é uma das marcas mais profundas de alguém que foi verdadeiramente chamado por Deus. Quando a dor dos outros se transforma em um encargo que você não consegue mais ignorar. Muita gente se informa, mas pouca gente se envolve. Muitos ouvem sobre o sofrimento alheio e dizem, que triste, mas seguem suas vidas como se nada pudesse ser feito. Neemias foi diferente. Ele não era responsável pela destruição dos muros, não estava em Jerusalém quando tudo aconteceu. Não fazia parte diretamente daquele caos. Mas ao saber da dor do povo, algo se acendeu dentro dele. Não foi caridade. Foi chamado. Não foi compaixão passageira. Foi missão impregnada. Quando Deus quer levantar alguém para mudar uma realidade, Ele não começa com estratégias, Ele começa com empatia. O coração de Neemias se conectou à dor do povo como se fosse sua. Ele não usou desculpas como não estou lá, ou isso não me compete. Pelo contrário, ele entendeu que se Deus havia feito a dor chegar até ele, era porque esperava uma resposta. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Deus tem permitido que certas situações cheguem até você não para te perturbar, mas para te convocar. A missão nasce quando o sofrimento alheio encontra alguém disposto a se tornar resposta. Neemias orou, jejuou, chorou, mas ele não parou nisso. Ele se levantou, ele se envolveu, ele foi. Porque um coração que carrega a dor do povo não consegue ficar parado. Quando a dor dos outros se transforma em sua missão, o Espírito Santo te incomoda até que você comece a construir algo que cure aquilo. Esse é o padrão bíblico. Moisés viu a opressão dos hebreus e sentiu que precisava fazer algo. Jesus viu a multidão como ovelhas sem pastor e se moveu com compaixão. Paulo viu o sofrimento dos gentios e se lançou em viagens arriscadas. E Neemias, vendo Jerusalém em vergonha, decidiu que aquilo não poderia continuar. Não era mais sobre ele. Era sobre uma geração, um povo, uma história que precisava ser restaurada. A dor do povo virou a bússola da sua obediência. Ele não precisava esperar mais sinais. Ele já tinha o bastante. Uma dor coletiva, um clamor silencioso e um Deus que falava no secreto. A partir daquele momento, tudo o que Neemias fazia, cada oração, cada pedido ao rei, cada planejamento, era impulsionado por um coração que carregava a aflição de muitos como se fosse sua. Isso é o que o céu honra. Não é o talento, é a disposição de carregar a missão como quem carrega um filho
que ainda não nasceu, mas já chora dentro da alma. Se você quer ser usado por Deus, pergunte-se qual dor você não consegue ignorar. Qual cenário te angustia ao ponto de te fazer orar, mesmo quando ninguém te pediu? Qual ruína te comove sem ter ligação direta com você? É aí que mora a missão. Deus levanta pessoas para causas que ninguém quer assumir. Ele não escolhe os mais habilidosos, mas os mais quebrantados. E a prova do chamado é essa. Você não consegue mais descansar enquanto aquela realidade não for tocada pelo céu. Neemias poderia ter ignorado tudo, mas ele entendeu que o simples fato de saber já o tornava responsável. Quando Deus permite que você veja, ouça ou sinta a dor de alguém, Ele não quer te informar, Ele quer te convocar. E quem responde a esse chamado não anda mais em função do próprio conforto. Anda em direção ao cumprimento do propósito, mesmo que isso custe noites sem dormir, orações intensas e decisões corajosas. A missão nasce do encontro entre a dor do povo e um coração disponível. E se o céu encontrou esse coração em você, então se prepare. Deus vai te mover. Porque o que começou com uma dor vai terminar em reconstrução. Deus te levanta para fazer, não só para ver. Neemias viu os muros destruídos, viu as portas queimadas, viu a vergonha sobre Jerusalém. Mas não ficou apenas na observação. Ele não foi chamado para ser um espectador da dor, nem um analista de problemas. Deus não levanta pessoas para apenas identificarem o caos. Ele levanta para agirem com base naquilo que viram. Neemias entendeu que ver a ruína era só o começo. A verdadeira obediência começa quando você se move em direção ao que precisa ser feito, mesmo que não saiba como tudo será resolvido. Há pessoas que têm olhos espirituais aguçados, discernimento apurado, sensibilidade profunda. Conseguem enxergar o que está errado, conseguem perceber onde falta vida, conseguem identificar falhas, mas param por aí. O dom de discernimento sem a disposição de agir se transforma em paralisia espiritual. Deus te mostra o que está destruído não para te entreter, mas para te ativar. O céu não te revela ruínas por curiosidade, mas por convocação. Neemias não esperou estar pronto. Ele se colocou à disposição. Não tinha o título de engenheiro, nem formação em reconstrução. Mas o chamado não depende de títulos, depende de entrega. Quando Deus vê um coração disposto, Ele mesmo envia os recursos. Neemias não tinha ferramentas, mas tinha fé. Não tinha um exército, mas tinha o favor. Não tinha um manual de construção, mas tinha uma convicção interior de que Deus estava com ele. E isso foi o suficiente para começar. É muito mais fácil falar sobre o problema do que se envolver na solução. Muitos veem e criticam, poucos veem e se levantam. Neemias nos ensina que ver é um privilégio espiritual, mas fazer é uma prova de maturidade. Ele não terceirizou a missão. Não esperou que outros tomassem a frente. Não disse, alguém deveria fazer algo. Ele entendeu que se Deus mostrou a ele, era porque Deus queria usar ele. E esse é um princípio que muda tudo. Quem vê primeiro, se torna responsável primeiro. Quando Deus permite que seus olhos espirituais enxerguem algo em ruínas, um ministério, uma família, uma geração, uma cidade, é porque Ele quer usar você como parte da resposta. E você não precisa ter todos os recursos, precisa ter um coração disponível. Neemias foi levantado não porque tinha todas as habilidades, mas porque tinha todas as intenções alinhadas com o céu. E o céu honra isso. Deus não espera a perfeição. Ele espera prontidão. Levantar-se para reconstruir exige coragem, porque quem começa a levantar se expõe. Mostra sua face e assume uma posição. Enquanto estava observando à noite, ninguém o criticava. Mas quando se levantou para agir, a oposição apareceu. É assim mesmo. Agir incomoda quem se acomodou. Mas quem foi chamado para restaurar não pode se intimidar com a resistência. Neemias não parou quando surgiram os inimigos, porque sua convicção era maior que o medo. Deus te chamou para fazer, para pôr a mão no arado, para sair da análise e entrar na reconstrução. E não importa se os recursos ainda não estão visíveis, quando você se posiciona, o céu começa a movimentar tudo ao seu redor.
O chamado não é apenas para sentir, nem apenas para orar. É para construir, para liderar, para assumir o que precisa ser feito. Neemias entendeu isso, e por isso sua história foi registrada como modelo de alguém que agiu com temor, estratégia e coragem. Se você tem visto o caos ao seu redor, não fuja. Não transfira a responsabilidade. Deus está te mostrando por que quer te usar. Você foi levantado para fazer, para tirar pedras, erguer muros, reavivar esperanças. O Espírito Santo não te entregou discernimento para você viver em crítica. Ele te deu visão para você caminhar com propósito. Neemias não sabia tudo, mas sabia que não podia mais ficar parado. E talvez essa também seja sua hora de sair da observação e entrar na ação. Porque quando você se levanta para fazer, o céu se levanta com você. O discurso que ativa os que estão caídos. Há palavras que apenas informam e há palavras que ativam. Neemias ficou em silêncio por um tempo. Observou, orou, discerniu. Mas quando chegou a hora de falar, ele não desperdiçou palavras. Ele reúne o povo e diz: Vós vedes a miséria em que estamos, vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Esse discurso não foi uma frase de efeito. Foi uma convocação carregada de autoridade espiritual. Foi a voz de alguém que não apenas via a ruína, mas carregava no espírito a urgência da reconstrução. O povo estava acostumado à vergonha. Já haviam se acomodado ao caos. A ruína havia se tornado parte da paisagem. Mas quando Neemias fala, algo muda. Sua palavra reacende algo que estava adormecido. Ele não traz apenas um plano. Ele carrega fé. Ele não lança apenas um desafio. Ele transmite convicção. E isso ativa os que estavam caídos. O que não foram capazes de fazer por anos, agora se torna possível porque alguém se levantou com a voz certa no tempo certo. O discurso de Neemias começa com identificação. Vós vedes a miséria em que estamos. Ele não fala como quem julga, mas como quem participa. Não impõe, mas se alinha. Ele se coloca junto com o povo, compartilha a dor, assume a vergonha e convida para um novo começo. Não foi um comando autoritário, foi um chamado coletivo. E isso é o que levanta os que estão prostrados. Uma voz que reconhece a dor, mas aponta um caminho. Neemias sabia que não bastava ver a ruína. Era preciso reacender a visão de futuro. E sua palavra faz exatamente isso. O povo diz: levantemo-nos e edifiquemos. Isso é fruto da autoridade que vem de um coração alinhado com Deus. Não é carisma humano. É a unção de quem orou, jejuou, discerniu e agora fala com direção. Quando você carrega algo de Deus, suas palavras deixam de ser comuns. Elas ativam, elas mexem com o que estava parado, elas resgatam o ânimo, elas rompem o ciclo da acomodação. O povo não precisava de mais diagnósticos, precisava de alguém que os chamasse para a responsabilidade. Neemias os olhou nos olhos e disse com autoridade: Vamos reedificar. Não perguntou se queriam. Não deu muitas opções. Ele trouxe uma direção clara. Quando Deus levanta alguém para liderar restauração, essa pessoa não fala com dúvida, nem com hesitação. Fala com a convicção de quem ouviu no secreto e agora libera no público. Muitos estão caídos não por falta de força, mas por falta de direção. Estão desanimados porque ninguém os lembrou de quem são. Estão parados porque ninguém os chamou para o que podem ser. O discurso de Neemias não apenas sacudiu o povo, ele devolveu identidade. Deixaram de ser apenas sobreviventes e voltaram a ser construtores. É isso que a voz certa faz. Restaura propósito, devolve coragem, levanta os que estavam prostrados em silêncio. Talvez hoje você esteja cercado de pessoas em ruínas, famílias quebradas, ministérios sem esperança, relacionamentos desfeitos, sonhos engavetados. Mas Deus quer usar a sua voz para ativar esses corações. E não precisa ser um sermão elaborado. Precisa ser uma palavra impregnada de fé, de presença divina, de visão clara. Palavras que vêm do secreto carregam o poder de mudar atmosferas. E quando você fala com alinhamento espiritual, o que estava morto começa a responder. O povo respondeu a Neemias porque sentiu que ali havia verdade, havia peso,
havia vida. A reconstrução começou com uma frase, mas não qualquer frase. Uma frase com unção. E isso nos ensina que muitas vezes Deus não começa um mover com recursos ou estratégias, mas com uma palavra liberada no espírito certo. Sua voz pode ser o gatilho da reconstrução de alguém. O que você diz, quando vem de um lugar profundo com Deus, tem poder de ativar destinos que estavam estagnados há anos. Neemias falou, e o povo se levantou. Esse é o poder do discurso que vem de Deus. Ele tira do chão os que já tinham perdido a esperança de se levantar. E talvez hoje, essa mesma palavra esteja sendo liberada sobre você. Levante-se e edifique. A vergonha não define mais seu futuro. A ruína não é o seu fim. Sua voz pode ser a faísca que reacende a reconstrução. A primeira oposição sempre vem do ciúme espiritual. Quando Neemias anuncia a reconstrução, a reação do povo é imediata. Eles se levantam com fé, com coragem, com disposição. Mas junto com esse despertar, surge a resistência. O texto diz que Sambalate, Tobias e Gesem, ao ouvirem que alguém se preocupava com o bem de Jerusalém, zombaram, desprezaram e questionaram suas intenções. E isso se repete até hoje. Sempre que alguém decide se levantar para cumprir um propósito, as primeiras vozes contrárias não vêm necessariamente de fora. Vêm de perto, de quem se sente ameaçado pela sua obediência. Sambalate e Tobias não estavam interessados na reconstrução. Não tinham compromisso com o povo, nem com a cidade, nem com a adoração. Mas bastou alguém se posicionar com firmeza para que o ciúme emergisse. O inimigo não se incomoda com a ruína, ele se incomoda com o renovo. Enquanto tudo estava destruído, ninguém falava nada. Mas quando alguém decidiu reerguer, começaram os ataques, porque a obediência de um expõe a omissão de muitos. A primeira oposição é quase sempre espiritual. Ela pode vir mascarada de crítica, zombaria, racionalismo ou até conselhos. Mas na essência, é um incômodo do inferno com a sua decisão de sair da estagnação. E quando isso acontece, você precisa entender que a oposição é um sinal. Ela não indica que você está errado. Ela confirma que você está no caminho certo. Ninguém se levanta contra quem está parado. Mas quando você decide avançar, reconstruir, restaurar, o ambiente começa a reagir. Neemias não se abalou com as palavras de zombaria. Ele não tentou se justificar nem provar nada. Apenas respondeu com firmeza. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E aqui está um dos maiores segredos da liderança espiritual. Saber discernir o ciúme espiritual e não se contaminar por ele. Não tentar convencer quem não foi chamado. Não descer para brigar com quem vive na mediocridade. Neemias não negociou com o desprezo. Ele seguiu construindo. A zombaria é a arma dos inseguros. Quando alguém não entende sua missão, prefere ridicularizar do que reconhecer. E muitas vezes, isso acontece dentro da própria comunidade, da própria família, do próprio círculo. Quando você começa a se levantar, haverá quem questione por que agora, por que você, com que autoridade. Mas quem ouve a voz de Deus não precisa pedir autorização aos que vivem acomodados na poeira. O ciúme espiritual não é só um sentimento carnal. Ele é uma reação do reino das trevas ao mover do reino de Deus. Por isso, você não deve respondê-lo com raiva nem com orgulho. Deve respondê-lo com convicção. E Neemias tinha essa convicção. Ele sabia quem o havia enviado, sabia o que carregava, sabia para onde estava indo. E é isso que o protegeu do veneno das palavras contrárias. Quando você sabe de onde veio sua missão, não se perde tentando justificar sua jornada. Deus não nos chama para agradar homens, mas para obedecer ao céu. E essa obediência sempre custará oposição. Mas não tema. A presença da resistência é a prova de que a reconstrução já começou a incomodar o inferno. Se você está enfrentando críticas, desprezos, desconfianças, olhe com outros olhos. Talvez o que parece ataque seja apenas sinal de que você está ativando o que estava adormecido. E isso sempre vai gerar reações. Neemias nos ensina a manter o foco.
Ele não gastou energia com quem não fazia parte da missão. Ele entendeu que o chamado exigia mais que sensibilidade, exigia resistência. Porque quem constrói precisa aprender a ignorar vozes que não edificam. E você, que foi chamado para levantar o que está em ruínas, precisa aprender que o ciúme espiritual será inevitável. Mas a sua resposta não será gritar mais alto, será continuar edificando com mais firmeza. Quando o inimigo perceber que suas palavras não te param, ele vai entender que você não constrói por si mesmo, que há uma mão maior sobre você, que sua força não vem da terra, mas do céu. E quando isso for revelado, nenhum Sambalate ou Tobias conseguirá deter o avanço do que Deus começou por meio da sua obediência. A sua convicção desmonta a zoação. O que sustenta alguém em meio à zombaria não é a força, é a convicção. Quando Neemias ouve as provocações de Sambalate e Tobias, ele não revida com agressividade, nem se recolhe em insegurança. Ele responde com uma firmeza que só pode vir de alguém que tem certeza absoluta do que carrega. Sua resposta é direta. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Ele não discute, ele declara. E essa convicção desmonta toda tentativa de intimidação. Zombar é uma estratégia antiga do inimigo. Ele sabe que muitos desistem não por falta de fé, mas por excesso de dúvida gerada por vozes externas. Quando o inimigo não consegue impedir você de ver, ele tenta fazer você duvidar do que viu. Quando não pode parar seu avanço com força, tenta desestabilizar com palavras. A zombaria visa a sua mente. É uma guerra sutil, mas constante. E se você não estiver fundamentado em convicções espirituais profundas, pode acabar parando antes de começar. Neemias nos ensina que não se responde provocação com insegurança. Ele sabia que sua missão não dependia de aceitação alheia. Sabia que não precisava do apoio dos zombadores. Sabia que não estava ali para agradar, mas para obedecer. E é isso que muitos hoje precisam redescobrir. Obediência nem sempre será acompanhada de aplausos. Às vezes, ela será seguida de risos, desconfiança e acusações. Mas quem tem convicção não recua por causa de ruído. A zombaria perde o poder quando encontra alguém que não depende da aprovação humana. A convicção não se constrói com elogios, mas com encontros profundos com Deus. Neemias havia passado tempo com o Senhor, chorando, orando, jejuando. Sua identidade foi moldada no secreto. E por isso, quando as provocações vieram, elas não encontraram brechas em seu espírito. Ele já havia resolvido por dentro o que o inimigo tentava destruir por fora. Se você depende da aceitação de todos para continuar, sua fé sempre será instável. Deus quer te levar a um nível de certeza onde nenhum comentário te desestrutura, onde nenhuma crítica te paralisa, onde nenhuma zoação tira sua visão. Quando a convicção é firmada no céu, as vozes da terra perdem o poder. Você para de negociar com a dúvida e começa a avançar mesmo em meio à resistência. A resposta de Neemias não foi apenas uma frase de efeito, foi uma declaração profética. Ele diz: nós nos levantaremos e edificaremos. Ou seja, ele já via o que ainda não existia. Ele falava com fé, como quem já via os muros de pé. A convicção te dá a capacidade de enxergar o futuro, mesmo em meio às ruínas. E quando você fala com esse tipo de fé, até quem zomba começa a perceber que há algo diferente em você. Tobias foi ainda mais sarcástico, dizendo que até uma raposa derrubaria aquele muro. Mas Neemias não se deixou contaminar pela ironia. Ele sabia que a força da construção não estava na parede, mas na presença de Deus com os construtores. Não era sobre a qualidade do material, era sobre o favor que sustentava cada tijolo. Quando você constrói com convicção, não há zombaria que derrube o que Deus está firmando. Talvez você esteja ouvindo vozes que tentam diminuir o que Deus colocou em seu coração. Tentam te convencer de que é tarde demais, grande demais, impossível demais. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Sua firmeza é sua resposta. Continue, construa, declare com fé. Sua convicção silenciosa
vale mais que 1000 argumentos. E no fim, os mesmos que hoje zombam terão que reconhecer que foi a mão do Senhor que te sustentou. Neemias não venceu Sambalate com gritos, venceu com foco. E você também vai vencer com constância, com obediência, com fé inabalável. Porque quem tem convicção não precisa rebater tudo, precisa apenas continuar. Porque a obra que Deus começou, Ele mesmo vai sustentar, com ou sem o aplauso dos que duvidam. A resposta de Deus está em cada lágrima do processo. Há momentos na caminhada em que você sente que está dando tudo de si, mas parece que nada se move. Você obedece, ora, jejua, enfrenta resistências, se expõe, se posiciona, e mesmo assim, parece que a reconstrução ainda está no início. É nessa hora que as lágrimas falam mais alto do que as palavras. Neemias viveu isso. Ele não foi levantado para uma missão leve. Desde o início carregava o peso da vergonha de um povo, a responsabilidade de uma cidade arruinada, a oposição dos inimigos, o cansaço da liderança. E mesmo assim, continuava. A Bíblia mostra que Neemias era um homem de lágrimas. O capítulo 1 já começa com ele chorando. Mas suas lágrimas não eram sinal de fraqueza. Eram intercessão líquida, clamor não verbal, expressão de uma alma rendida. E o céu ouve esse tipo de oração. Porque Deus não despreza um coração quebrantado. Ele não ignora o choro de quem está no centro da missão, mas está sendo moído por dentro. Pelo contrário, Ele recolhe cada lágrima como semente e, no tempo certo, transforma em colheita. Cada vez que Neemias chorou, Deus escreveu um novo capítulo daquela história. Porque lágrimas no secreto sempre precedem muros erguidos no público. A reconstrução não começou com pedras, começou com pranto. O joelho no chão veio antes da mão no trabalho. E isso revela um princípio poderoso. Tudo que é duradouro no reino começa no altar, não no palco. Começa com choro, não com aplauso. Começa com rendição, não com estratégias humanas. Há dores que você não consegue nem nomear. Há momentos em que o cansaço da alma não se resolve com descanso físico. Você não sabe explicar, só sente que algo precisa acontecer. Mas continua, insiste, persiste. E enquanto você segue, Deus está ouvindo o que sai dos seus olhos. Ele entende o que nem você sabe expressar e responde de um jeito que não vem com barulho, mas com confirmação silenciosa. Uma paz que te invade no meio do caos. Uma força que surge no meio da fraqueza. Um continua que ressoa dentro de você mesmo quando tudo fora parece dizer o contrário. Neemias não chorava por ego ferido. Chorava por propósito não cumprido. Ele não se lamentava por falta de reconhecimento, mas por ver a glória de Deus sendo envergonhada. Seu choro tinha foco, tinha direção. E Deus se move quando encontra alguém assim. As lágrimas de Neemias abriram portas que argumentos não abririam. Tocaram o céu de forma que decretos reais seriam assinados em favor de um povo que havia perdido a esperança. E isso vale para você. Cada lágrima derramada por causa da missão, por causa do chamado, por causa da obediência, tem um valor eterno. Nenhuma cai no chão, nenhuma é desperdiçada. Elas estão sendo usadas por Deus para regar o solo onde você está construindo. Lágrimas hoje, muros de pé amanhã, choro agora, honra depois. O mesmo Deus que enxugou as lágrimas de Neemias é o que caminha com você nesse processo. Não se engane. A reconstrução dói, a obediência custa, a constância exige um preço alto. Mas tudo isso está sendo visto por um Deus que nunca abandona quem Ele mesmo chamou. A resposta dele nem sempre virá como você imagina. Pode não ser um milagre espetacular, nem uma reviravolta repentina. Às vezes, a resposta de Deus é a força que você tem para continuar, o discernimento que surge do nada. A coragem que brota em meio à pressão. Isso também é resposta. Isso também é sustento. Suas lágrimas estão falando, e o céu está escutando. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo parece parado. O Deus que te chamou para reconstruir é o mesmo que promete enxugar dos seus olhos toda lágrima. E enquanto você chora, Ele trabalha.
Enquanto você continua, Ele prepara. Porque cada passo em obediência é também um altar de confiança. E onde a fé é regada por lágrimas, há um futuro sendo levantado pelas mãos do próprio Deus. Depois do posicionamento, a promessa ganha formato. Tudo começa com uma convicção interior, mas no tempo certo, aquilo que foi gerado no secreto ganha forma diante dos olhos. Com Neemias foi assim. A missão nasceu em oração, cresceu em lágrimas, foi confrontada por oposição e amadurecida na constância. Mas depois do posicionamento firme diante dos homens e de Deus, a promessa começou a se materializar. O que antes era apenas um peso no espírito, agora se tornava uma obra visível. Os muros que antes estavam em escombros começaram a ser erguidos. Os portões que antes eram cinzas começaram a ser restaurados. E tudo isso porque alguém teve coragem de se posicionar. A palavra nos mostra que há um princípio inegociável no reino. Deus honra o posicionamento. Não há ativação do céu sem uma entrega da terra. Neemias não esperou as condições ideais. Ele se colocou no lugar que Deus o chamou, mesmo em meio à resistência, mesmo em meio ao medo, mesmo sem todas as respostas. E foi nesse chão de obediência que os milagres começaram a acontecer. Porque Deus não sustenta vontades passageiras, Ele sustenta decisões firmes. Quando você se posiciona com o coração alinhado ao céu, o céu se manifesta com provisão, direção e evidência. O povo começou a trabalhar, cada um em sua parte, e ali nasceu uma nova realidade. Porque o posicionamento de um homem destravou o destino de uma nação. Um único sim em oração gerou uma multidão em ação. Isso revela o impacto espiritual do seu posicionamento. Você não constrói apenas por você. Sua entrega destrava ambientes. Seu compromisso com Deus ativa outros. Seu sim inspira sim em outros corações que estavam paralisados. Foi assim com Neemias. E pode ser assim com você. A reconstrução só começou a ganhar forma visível porque Neemias não recuou, não negociou, não cedeu ao cansaço, à zombaria ou à dúvida. Ele seguiu, muro por muro, tijolo por tijolo, com fé, com estratégia, com vigilância. E é nesse ponto que muitos erram. Esperam que a promessa venha pronta, estruturada, perfeita. Mas Deus entrega sementes e espera que você cultive com perseverança. O formato da promessa não é revelado em uma explosão. Ele se constrói aos poucos, através do seu movimento de fé. Não espere que tudo esteja claro para obedecer. Obedeça, e tudo começará a se clarear. Deus não quer apenas te dar vitórias. Ele quer formar caráter, gerar dependência, edificar maturidade. Por isso, muitas vezes, Ele só mostra o próximo passo depois que você pisa no atual. Neemias não viu o muro pronto antes de dizer sim. Ele só viu os escombros, mas enxergou com os olhos do Espírito o que Deus poderia fazer. E isso bastou para começar. A sua vida também pode estar em ruínas agora. Sua família, seus sonhos, sua identidade. Talvez você esteja no início da jornada, ainda enfrentando o peso, a zombaria, o silêncio. Mas se você permanecer posicionado, o que hoje é dor vai se tornar testemunho. O que hoje é cinza vai virar parede firme. O que hoje é vergonha vai virar muralha de honra. Porque Deus é especialista em levantar o que ninguém acredita mais. Mas Ele só faz isso com quem decide permanecer de pé, mesmo quando tudo em volta diz que é impossível. A promessa não é só uma palavra bonita. Ela é um processo. E só toma forma quando encontra alguém disposto a caminhar por inteiro nele. Neemias não buscava status, mas honra para o nome de Deus. E porque seu coração estava no lugar certo, a promessa se transformou em realidade. Jerusalém deixou de ser ruína e voltou a ser referência. Porque um homem entendeu que o posicionamento precede o cumprimento. O que Deus prometeu a você vai ganhar forma, mas não antes do seu posicionamento. E não apenas um posicionamento de palavras, mas de postura, de renúncia, de constância. Neemias não parou até ver tudo completo. E você também não pode parar. O céu já liberou. A hora é agora. Mantenha-se firme.
Continue construindo, porque depois do seu posicionamento, o que parecia impossível vai se erguer diante dos olhos de todos, e o nome do Senhor será glorificado por meio da sua fidelidade. Amém.